Então, para começar nossas atividades de hoje e para inspirar as nossas ideias empreendedoras, nós recebemos ao palco as ex-alunas Suelen e Laura, que transformaram o TCC em um livro. Bom dia, meninas. E para mediar a conversa conosco, o professor Emerson Castro. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, como disse o Murilo, Emerson Castro, professor de jornalismo. Queria só comentar, antes de apresentar as meninas, com mais detalhes, comentar que eu tenho alguns motivos bastante interessantes para participar dessa mesa. Né? Primeiro, porque eu fui orientador da Suelen e da Laura. Segundo, porque faço no jornalismo, né, no curso, a disciplina de empreendedorismo e, portanto, me sinto um pouco responsável por estimular mesmo os alunos, todos vocês, os que são alunos de jornalismo aqui, a serem, de alguma maneira, empreendedores. Né? Acho que a gente passou a semana toda aqui, como diz o Murilo, né? Chegamos ao fim dessa semana, sobre empreendedorismo, falando sobre empreendedorismo, que é uma coisa que normalmente, talvez no curso, apesar de ter a disciplina no 4º ano, normalmente não é tão destacado, porque normalmente o jornalismo, né, é a produção de trabalhos jornalísticos, fazer reportagem, trabalhar como empregado, de modo geral. Né? Mas a gente tem uma circunstância, vamos dizer assim, estrutural, talvez, de mercado, que nos impele a essa necessidade de olhar também para outras possibilidades. Né? Acho que trabalhar como empregado em qualquer lugar, um veículo jornalístico, é muito legal, é muito interessante, né? Recomendo a todos, evidentemente, mas a gente não pode ter somente esta perspectiva. Né? Acho que é importante, e acho que a história das meninas tem muito a ver com isso. A perspectiva delas foi também esta, trabalhar em locais, elas hoje trabalham em espaços onde elas são funcionárias e tal, mas elas têm também essa perspectiva de trabalho autoral, vamos dizer assim. Né? E acho que esse é um ponto central que é importante perceber, que como jornalista a gente também pode ser produtor, né? Sobretudo produtor cultural, né? Que é uma coisa super importante, super nobre, super interessante. Rapidamente, vamos aqui fazer um comentário sobre as meninas. Então, a Laura, colegas jornalistas hoje, né? A Laura Leal, logo que saiu aqui do curso, foi trainee da Gazeta, foi contratada pela Gazeta, trabalhou no caderno Viver Bem, no caderno Bom Gourmet, também no Vida Pública, cobrindo política. Posteriormente saiu da Gazeta do Povo, trabalhou numa agência de produção de conteúdo e hoje, né, recentemente saiu dessa agência, está partindo para uma outra proposta, vamos dizer assim, está fazendo direito, inclusive, está estudando direito, tem aí pretensões de fazer um mestrado. A Suelen Noriani, também formada aqui na Positivo, logo que saiu da universidade, foi fazer um curso, estudo de comunicação popular na Colômbia, foi fazer um documentário lá. Vejam que é interessante isso, ela acabou de sair do curso, produziu um livro e em seguida foi produzir um documentário na Colômbia. E hoje trabalha em comunicação institucional na Igreja Batista. É isso. Então eu gostaria que elas apresentassem um pouquinho do trabalho delas, o que foi esse livro. Está citado aqui, está a capa do livro, Sem Liberdade Eu Não Vivo, um trabalho super interessante que tive o prazer e a honra de orientar, né, desde o início, e que é um trabalho de história, é uma coisa que eu também trabalho, também gosto, também dou essa disciplina no curso de jornalismo, e que pegou ali um aspecto bastante interessante, que é o ponto de vista feminino, né, desta questão que envolveu o período da ditadura militar, e que tem ali uma questão importante, vamos dizer assim, desse viés específico, né, de como as mulheres sofreram especificamente a ditadura, a repressão, enfim, todas as violências que se estabeleceram e que tem repercussão até hoje, por incrível que pareça. Então, por favor, Suelen e Laura, contem um pouquinho para a gente como é que foi fazer esse livro, desde o início, né? Desde a ideia, aí a concepção de produção mesmo de texto, as entrevistadas, aí depois editora, enfim, todo o trabalho que envolveu, que é o aspecto mais empreendedor mesmo, né? Sair de um projeto e torná-lo realidade. Bom dia. Como o professor já
dessa introdução do que é o livro. Deixa eu ver como que funciona isso aqui. Como que faz? Certo? Não sei como é que passa. Se você quiser, eu posso passar. Pode passar? Posso. Eu não sei como é que Espero que ele esteja funcionando. Ah, tá. Então, isso aí. Olha aí. Viu só? Moderno. Moderno. Só para Beleza. E eu Então, eu vou explicar um pouquinho de como que a gente começou tudo, como o professor falou. No início, sendo um TCC. Bom, o livro ele é Sem Liberdade Não Vivo, Mulheres que Não Se Calaram na Ditadura. O professor deu uma introdução de como a gente mostra a história de 9 mulheres que lutaram aqui no Paraná. Elas são do Paraná, mas foram para diversas partes aí do país e até fora do país para lutar pela democracia. O nosso livro, ele, além de ter um resgate histórico, assim, ele traz um viés, ele conta uma parte da nossa história através de mulheres, porque quando a gente foi fazer a pesquisa, a Laura depois vai falar um pouquinho mais da pesquisa, a gente percebeu que a história ela sempre é contada por homens, e a gente conversava muito isso com o professor também. A nossa história foi escrita por homens, então a gente quis, de alguma maneira, escrever também esse período, que foi o período militar, né, da ditadura militar, através de mulheres. E que também foi a nossa inovação, assim. O que a gente agregou é o registro histórico, também a nossa questão pessoal. A gente achou que, fazendo esse livro, a gente ia transformar a sociedade e tal, mas a gente acabou vendo que nós fomos transformados durante todo esse processo. Desde a ideia inicial até o produto final, assim, quantas mudanças a gente mesmo teve enquanto jornalista, enquanto mulheres, enfim, enquanto cidadãs. Então, bom, quem somos, vocês já sabem, eu acho que precisa ser apresentado já foi. Vamos falar um pouquinho, então, do investimento que a gente teve nesse livro. No começo, a gente, por ser um TCC, tirou tudo, né, do bolso, tanto gasolina, e a gente foi para cima e para baixo, para fazer o livro, para imprimir o livro para a banca. Isso foi bastante caro, né, na verdade, não me lembro direito. Eram poucos, então saiu muito caro. E para imprimir o livro, editar o livro, a gente gastou, nós duas, cerca de 17 mil reais, mais ou menos, foi o investimento inicial que a gente teve, para fazer ele sair daqui, né, e se tornar um livro de editor. Vou falar um pouquinho da ideia, então. Essa ideia surgiu ainda, estava no segundo, terceiro ano da faculdade, e a gente teve contato com um vídeo em que a Dilma, que hoje é presidente do Brasil, na época era ministra da Casa Civil. E ela teve uma discussão com o senador Agripino Maia, se eu não me engano, em que ele questionava a verdade que ela contava numa CPI, se não me engano, por ela ter sido presa na ditadura. Então, como presa, ela não teria credibilidade nenhuma naquele processo. E ela fez um discurso bastante interessante, que falava, ficou bastante emocionada e falava que o senador jamais saberia o que é ser uma garota de 19 anos presa e torturada por quem teoricamente deveria protegê-la, que era o Estado. E aquilo mexeu bastante com a gente ficou pensando, nossa, deve ter tanta gente aqui do nosso lado que passou por isso, e a gente não sabe, e a gente não ouve, e ninguém fala sobre isso. E aí surgiu a ideia, as duas sempre gostaram muito de escrever, então vamos fazer um livro. E foi assim, começamos atrás, conversamos com o professor, ele achou uma boa ideia, então a gente começou a pesquisar nesse sentido, teve bastante dificuldade na pesquisa. Tá próximo? A gente teve bastante dificuldade no começo da pesquisa para trazer isso aqui para o Paraná, porque são pouquíssimos autores que têm esse tipo de estudo focado no Paraná. Tinha um livro só, né, que até o autor foi no nosso lançamento, nosso, que estou emocionado. E a gente teve um pouquinho de dificuldade nisso, a gente teve que fazer grande parte do trabalho de pesquisa, a gente não teve, vamos dizer, um livro
pronto que a gente abrisse e falasse o que a gente queria saber. A gente teve que ir buscar, sair fora da casinha e buscar em outros lugares. Assim. Isso foi bem interessante, foi um pouquinho complicado, mas acho que recompensou, né? Agregou bastante no trabalho. Além da pesquisa, porque a gente teve que fazer toda a pesquisa bibliográfica, a gente começou a procurar as nossas personagens, né? Que a gente precisava de alguma mulher que topasse falar com a gente. Quer dizer, mais de uma, né, no caso. A gente, como a Suelen falou, a gente entrevistou 9 no total. E a gente começou com a Teresa Urban, que era bastante conhecida já na época pela militância da ditadura militar. Acho que era uma das mais conhecidas, né? E a gente começou por ela, que era o contato que a gente tinha inicial. Ela foi uma peça-chave assim, para esse processo, para esse projeto, porque ela ajudou a gente a sair também do que a gente tinha planejado no primeiro momento, que era fazer um relato não tão extenso, não tão completo, vamos dizer assim, da vida delas, mas focar numa parte da vida delas dentro desse período ditatorial. E ela mesma falou pra gente, eu acho que isso já foi feito. Acho que isso não é tão interessante. Por que vocês não mostram de onde essa pessoa saiu, por que ela fez isso, por que ela se envolveu desse jeito e o que isso transformou na vida dela, né? E isso, a gente saiu, até aquele dia a gente saiu da casa da Teresa e já parou até num estacionamento qualquer e ficou conversando horas lá sobre isso. E ela abriu uma outra perspectiva pra gente. Até 6 dessas mulheres viveram essa luta na ditadura ativamente, e a gente pegou outras 3, 2 filhas e uma irmã, que viveram de forma coadjuvante, vamos dizer assim, todo esse período, que elas não escolheram passar por aquilo, mas viveram as consequências da mesma maneira. Assim. E isso também foi ideia da Teresa, ela ajudou bastante. E até foi assim que a gente começou. Foi com ela passou outros contatos, que passaram outros contatos, e é aí que a gente foi fazendo. Laura, Oi. Posso só fazer uma observação? Acho que é legal fazer esse comentário, exatamente em cima do que a Laura está comentando, está observando. Sempre que a gente está produzindo algum tipo de trabalho desse gênero, né, num campo que a gente não domina, que é o caso, a gente é jornalista, a gente não domina essas áreas, né, todas, que a gente acaba trabalhando com elas, acaba escrevendo sobre elas. Então, é justamente essa ideia, ir conversar com alguém que é do campo, né, com alguém que viveu a história, como o caso da Teresa Urban, que também era jornalista, inclusive, infelizmente já falecida, e que daí, então, dá uma compreensão mais ampla para a gente do que pode ser mais interessante trabalhar, exatamente o que a Laura contou agora. E aí, de fato, a Teresa, então, foi uma pessoa super importante aí nesse processo. Então, daí o que a gente fazia? A gente, para quebrar um pouquinho do gelo, porque muitas delas ficavam um pouquinho, mas o que vocês querem saber? Isso já faz tanto tempo, eu não acho que eu não tenho nada para contar. Isso aconteceu bastante, né? O que acabava sendo surpreendente, que eram as melhores entrevistas com as que achavam que não tinha nada para contar. A gente fazia uma primeira entrevista, que era basicamente para contar o que a gente queria com aquilo, fazer um primeiro contato e marcar uma nova data para fazer a entrevista em si. As entrevistas duravam cerca de 2 horas, um pouco mais às vezes. Algumas entrevistas a gente fez 2, 3 dias, né, que dependendo do jeito do entrevistado falar, às vezes a gente demorava um pouquinho mais. Uma coisa bacana que a gente teve bastante contato foi no Arquivo Público do Paraná, que a gente foi também sem saber o que encontrar, e a gente pegou o nome de algumas pessoas, abriu as pastas e a gente achou arquivos, documentos de coisas que a gente nunca imaginou que ia existir. E o que é bem interessante, quando a gente colocou isso no livro, e quando elas viram, as entrevistadas viram, elas ficaram, meu Deus, onde estão essas fotos? Como é que vocês conseguiram isso? Nem elas sabiam que isso existia. Então, acho que isso trouxe também uma outra visão para o livro que ficou bem interessante. A gente concluiu toda a produção, né? A gente começou essa pesquisa, essas entrevistas em fevereiro de 2012 e todo o processo foi concluído até outubro.
Isso porque, né, no caso, era um TCC, a gente tinha que entregar, tinha prazo. Mas a gente achou que ia ficar apertado, mas foi tão prazeroso que acabou que não foi. E até melhor hoje, eu vejo que é até melhor ter um prazo, assim. Aí você é obrigado a escrever, assim, né? Então, a produção do livro em si, a gente fez uns 4 meses, mais ou menos. Porque de fevereiro até, acho que junho ali, maio, junho, a gente fez entrevistas e foi decupando entrevista. E foi um processo bem pesado, assim. Foi o que ocupou muitas noites, assim, né? De ficar ouvindo a entrevista de novo. Bom, essa foi a primeira capa do nosso livro que a gente fez aqui para o TCC. Foi junto em parceria com também um colega nosso que entendia assim, de design e tal. Ele nos ajudou bastante, porque a gente não entendia muito. E daí a gente escolheu fazer essa capa com as fotos que a gente achou até no arquivo público e tal. Ficou com essa carinha. A princípio o nome do livro também era Sem Liberdade, Eu Não Vivo, Mulheres Paranaenses que Nos Calaram na Ditadura. Ele não tinha uma vírgula, agora ele tem uma vírgula. Sem liberdade, vírgula, eu não vivo. E Mulheres que Não Se Calaram. Ele tirou o Paranaense também depois que ele foi publicado. Ups. Nossa. Por que ele pulou ali? Alguém sabe me dizer? Coloca ele lá pra gente. Deixa eu ver. Tudo bem. Bom, vamos continuar falando. Daí esse livro ele foi pra banca. Também para a banca, como nesse período, era o 7 ali. No período... Vamos ver aqui. Isso, sim. Eu acho que eu que apertei alguma coisa aqui para variar. Então, daí, já nessa época da banca, a gente estava já, assim, muito dentro do projeto, acreditando muito no livro e no que a gente queria através desse livro. Então a gente investiu até na divulgação da banca, assim, a gente convidou a gente tudo quanto é canto, convidamos as perfiladas e fez divulgação. Durante a semana a gente soltou assim, algumas divulgações com frases do livro e no último dia lá falando que era o dia da banca. Eu não me lembro se alguma delas veio, até a Beth, eu acho que veio. Não. Enfim, e eu acho que isso também conta bastante, assim, porque nesse momento, pelo menos os amigos, familiares, o pessoal da faculdade já estava bem por dentro do que era o nosso livro, do que era o projeto, e depois para o processo pós-faculdade ali, pós-formação e tal, ajudou. Para a publicação, a gente teve o apoio dos professores, que desde o momento também da produção dele aqui dentro da universidade, o professor sempre apoiou a gente, outros professores acreditavam muito, né, no projeto, então, e já ficavam pilhando na nossa cabeça ali que a gente tinha que publicar e tal. E aí a gente se formou, estava com o livro na mão, e daí a gente começou a mandar para várias editoras, assim, enfim, a gente pegava contato, mandava por e-mail, mandava impresso. A gente tentou várias coisas, mas foi bem rápido até esse processo, porque uma editora entrou em contato, que não foi nem pelo nosso contato, a gente nem tinha ido atrás dessa editora, mas por contato de um colega também nosso da faculdade, que apresentou nosso livro para essa editora, e ela gostou, ela entrou em contato com a gente. E aí ela comprou a ideia, assim, enfim, a gente acabou fechando com ela, que é a editora Compactos. Ela também é a editora, que é a Cleusa, ela é ex-aluna aqui da Positivo também. Também tem uma história muito bacana, né? Enfim, daí a gente, nesse processo de publicação, o livro foi editado mais ou menos, ele teve mais 7 etapas assim, de edição depois. Mudar a capa, mudar toda a questão gráfica dele, mudou bastante, alguma coisa de texto. A gente teve que reler o livro assim, muitas vezes, porque ele sempre vinha com algumas mudanças. E daí o lançamento foi dia 3 de outubro de 2013, lá na Livraria Cultura. Todas elas estiveram presentes, assim, com exceção da Teresa Urban, que faleceu... Não, ela faleceu em maio, né? Em maio. De 2013, então ela não chegou a ver o livro, assim.
todo dia, então a gente se respeitava muito, porque às vezes batia o humor, às vezes tinha opiniões diferentes, a gente sempre buscava ouvir a opinião uma da outra, chegar no processo, claro, que às vezes eu falava, meu Deus, eu tô certa, mas se respeita bastante, né? Na verdade, a gente nunca não teve muito embate, porque a gente tinha uma opção bem clara que a gente queria, então a questão de não teve muito, mas essa de saber o que deixar cada uma viver. Eu vou passar sem pegar horas complementares, porque não? Porque ainda tem 50 horas sobrando.